Irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre oportunidades e este será o título desta mensagem. O texto bíblico escolhido para nossa meditação está em Mateus capítulo 24, versículo 45, que diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Amém? Queridos irmãos, queridos amigos, toda oportunidade é uma situação favorável, uma porta que é aberta, onde podemos ingressar e crescer através de escolhas. É claro que precisamos distinguir a oportunidade que a nós é dada. Toda bênção é dada por Deus, e quando está no nosso alcance, devemos tomar posse, mas devemos evitar o oportunismo, pois esse tipo de comportamento, meus irmãos, busca criar oportunidades às custas do próximo e não provém de Deus. A maior oportunidade que recebemos é a nossa salvação em Cristo Jesus. E esta, meus irmãos, devemos agarrar com todas as nossas forças, pois através dele tivemos a oportunidade de receber a vida eterna e sermos resgatados das trevas. Irmãos, precisamos sempre observar os caminhos que nos levam às conquistas das oportunidades neste mundo, quer seja no âmbito material, emocional ou físico. Por isso, mostraremos aqui nesta mensagem alguns eventos bíblicos que nos ensinam os segredos para se viver uma vida abundante de vitórias. O primeiro tópico: atitudes e comportamentos que levam à perda de oportunidades. Primeira, a precipitação. Quando a pessoa é induzida a fazer alguma coisa para o qual não está preparada ou não tem autoridade. Isso é precipitação. Foi o que aconteceu com o rei Saul, que perdeu a oportunidade de edificar o seu reino para sempre, ao desobedecer a ordem do Senhor, pois ofereceu holocausto de maneira precipitada. Segundo, o despreparo. Em Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13, lemos sobre a parábola das 10 virgens. 5 eram loucas, pois não estavam preparadas para se encontrar com o esposo e entrar para as bodas. Terceira, negligência e infidelidade. O mau servo agiu negligentemente e, como resultado, perdeu a oportunidade que teria de cuidar dos seus conservos. Mateus capítulo 24, versículos de 48 a 51. Quarta, covardia e medo. O Senhor ordenou a Gideão que liberasse os medrosos, e o resultado foi que 22.000 homens retornaram para casa. Só 300 entraram na batalha e trouxeram 1.700 ciclos de ouro dos despojos. Daí, os covardes acabaram perdendo a oportunidade. Quinta, ouvir a pessoa errada.
Pessoas que não têm autoridade para dar conselhos em nossos projetos podem nos fazer perder oportunidades. Israel ouviu os 10 espias que infamaram Canaã, e o resultado foi que todo o povo perdeu a oportunidade de conquistar a terra prometida, peregrinando por 40 anos no deserto. Sexta, não acreditar na oportunidade. Israel perdeu a oportunidade, pois não acreditou que Canaã lhe seria dada por Deus. Os descendentes de Jacó pecaram tanto contra o Senhor, desacreditaram tanto no poder e nas promessas dele, que quiseram levantar capitães que os conduzissem de volta ao Egito. Pasmem os irmãos. Sétima, duvidar que Deus é capaz de fazer. Havia fome extrema em Samaria. Então o profeta disse: amanhã vai sobrar comida aqui. Um capitão não acreditou e perdeu a oportunidade de desfrutar da bênção, tendo morrido na entrada da cidade. 2 Reis, capítulo 7, versículos de 2 a 17. Segundo tópico, atitudes e comportamentos que induzem a jogar fora a oportunidade. Primeira, não valorizar as oportunidades. Há pessoas, meus irmãos, que não dão valor ao que têm e fazem como Esaú, que vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas, trocando essa oportunidade divina por coisa de pouco valor. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Segunda, desejar posição que não é sua. 3 personagens quiseram ocupar posições que não eram deles e acabaram perdendo seu próprio lugar. Satanás cobiçou o que não era dele e foi expulso do céu. Absalão acabou morrendo porque desejou o lugar do seu pai. E Adonias também morreu porque cobiçou o lugar do irmão Salomão. Isso é inveja, meu irmão. É cobiça, meus irmãos. Terceira, traição e ganância. O salmista descreveu o momento de traição arquitetado por Judas, que era um dos 12 discípulos, que inclusive sentava em lugar de destaque com Jesus. Judas perdeu a intimidade, perdeu o privilégio da intimidade, o destaque e a oportunidade por ser ganancioso e traidor. Quarta, a soberba. Uzias tinha todas as prerrogativas para ser um rei muito próspero, mas acabou o reinado leproso porque se deixou dominar pela soberba. 2 Crônicas, capítulo 26, versículos de 16 a 21. Quinta, autoconfiança absurda. Sansão foi enganado por Dalila porque brincou com o segredo de sua força e acabou derrotado pelos filisteus. Esse juiz de Israel teve os olhos furados e acabou perdendo a sua vida de maneira trágica. Sexta, a desobediência. Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer da árvore da ciência do bem e do mal, e por isso perderam a oportunidade de viverem eternamente na inocência
com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Sétima, a improdutividade. Na parábola dos talentos, o servo improdutivo jogou fora uma soma de riqueza correspondente a cerca de 20 anos de trabalho de um operário. Ele perdeu a oportunidade por ser improdutivo. Terceiro tópico, atitudes e comportamentos que induzem a conquistas de oportunidades. Primeira, coragem, ousadia e discernimento. Davi teve coragem de enfrentar Golias. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Segunda, determinação. Daniel decidiu firmemente não se contaminar com a comida do rei. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Terceira, prudência. A prudência faz-nos evitar erros e cometer enganos em nossos projetos. Quarta, esforço. Gideão malhou o trigo no lagar e foi chamado de varão valoroso. Juízes, capítulo 6, versículo 14. Quinta, submissão. Josué deu exemplo de submissão e tornou-se servidor de Moisés. Por isso, viu a glória no monte e substituiu Moisés no comando de Israel. Sexta, estar no lugar certo e na hora certa e à frente dos outros. Zaqueu não foi mais um na multidão. Ele correu na frente da multidão e subiu em uma árvore para ver Jesus. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Sétima, ter informação que poucos ou ninguém tem. Só Ziba tinha informação sobre Mefibosete e por isso ganhou a metade dos bens de Saul. 2 Samuel, capítulo 9. Oitava, ouvir a voz de Deus e obedecer-lhe. Esses heróis conquistaram grandes oportunidades. Isaías tornou-se o maior profeta messiânico. Abraão tornou-se pai de uma grande nação. Noé foi salvo com a sua família do dilúvio. E Moisés tornou-se o profeta de maior intimidade na Bíblia. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, que o Senhor nos conceda sabedoria para que não percamos e nem joguemos fora as oportunidades, mas que venhamos a usar os pontos aqui abordados para alcançarmos grandes conquistas em nossas vidas. Pensemos nisso, queridos. Amém? E que Deus assim nos abençoe.